Olha que assunto interessante, gente. Homem dorme ouvindo música e engole um dos AirPods. Fone de ouvido ficou alojado no esôfago do usuário, que precisou fazer uma endoscopia de emergência para retirar o dispositivo. O cara engoliu um fone de ouvido. Bora saber sobre isso? Bora pro vídeo! Olha, chegando, família Chicotineiros, para mais um vídeo. Deixa o seu dedinho no joinha, chicotado no like, splash. Compartilhe nossos vídeos nas suas redes sociais. Se inscreva no nosso canal para você ficar sabendo de vários assuntos, várias informações. Eu tô falando agora, irmão, várias informações, vários assuntos. Veja só o que nós vamos trazer hoje. Um homem engoliu um dos seus fones de ouvido, aqueles fones de ouvido sem fio, aqueles fones de ouvido sem fio da Apple, enquanto estava dormindo. E você vai saber por que ele teve que fazer uma endoscopia de emergência, o perigo que ele estava passando com esse fone de ouvido dentro do seu corpo. Acompanhe até o final e compartilhe muito esse vídeo nas suas redes sociais para as pessoas que assistirem. Aquelas que dormem com esses fones de ouvido sem fio, elas tomarem cuidado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com esse americano lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Olha só o que diz a matéria. Um homem engoliu um dos AirPods, fone de ouvido da Apple, enquanto dormia. O caso aconteceu na última terça-feira, dia 2 de fevereiro, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O usuário identificou o problema quando acordou com dificuldades para respirar, procurando ajuda médica logo em seguida. Segundo as imagens de raio-x, o AirPod estava alojado em seu esôfago e foi necessário realizar uma endoscopia de emergência para retirar o dispositivo do seu corpo. Você está vendo aí um dos fones de ouvido, ele engoliu um desses fones de ouvido aí, que é semelhante ao que você está vendo aí na foto. Vamos ver o que diz mais aqui a matéria. O caso aconteceu com Bradford Galter, que é o nome do rapaz aqui, que começou a sentir um desconforto logo ao acordar. Ele acordou e sentiu um desconforto quando sentiu falta de ar, dificuldade para engolir e uma leve dor no centro do seu peito. Ao tentar beber água, ao tentar ingerir beber a água e não conseguir, ele engasgou com o líquido. Além disso, também percebeu que um dos lados dos AirPods havia sumido, um dos fones de ouvido tinha sumido. Para onde é que tinha ido esse fone de ouvido? Para onde? Ele ficou pensando, onde é que está esse fone de ouvido? Galter confessou que dorme com os AirPods diariamente para não incomodar o sono do seu filho de 6 meses de idade. A atitude, porém, pode ser perigosa, já que o fone de ouvido possui acabamento em plástico, além de uma bateria interna que, quando exposta ao sistema digestivo, pode causar ruptura intestinal grave. Por isso, não durma com esses fones de ouvido sem fio na orelha, no ouvido, porque você viu o que pode acontecer, porque eles têm uma bateria interna, né? E pode soltar um problema, né? Na sua barriga, e aí você pode ter sérias consequências. Os familiares de Galter desconfiaram que ele havia engolido o fone, mas o mesmo não acreditou na ideia. Ele não estava acreditando que tinha engolido o fone. Após relutar, o homem relutou, né, não queria ir no médico. Ele procurou ajuda médica e, para sua surpresa, descobriu em um raio-x que o dispositivo estava dentro do seu corpo, alojado exatamente no esôfago. Você está vendo aí o raio-x do rapaz, né? Aí tem um círculo em vermelho, um círculo não, um ovo, né?
um negócio em forma de oval, né? Vermelho, é onde estava o fone de ouvido na barriga do rapaz, no esôfago. Segundo os médicos, Galter teve sorte. Os médicos alertaram que Galter, o rapaz, teve sorte, pois a posição em que o fone ficou preso no esôfago poderia causar sérios danos ao órgão. Além disso, durante a endoscopia de emergência, o dispositivo poderia se deslocar acidentalmente para o estômago ou para os pulmões, causando problemas mais graves. O procedimento para a retirada ocorreu com sucesso e Bradford recuperou o seu iBird, tirou do corpo dele e ele ficou com fone de ouvido. E por incrível, isso não é verdade. E por incrível que pareça, o fone de ouvido continua funcionando. Tiraram o fone de ouvido do esôfago do rapaz e o fone de ouvido foi salvo. Continua funcionando. Mas o microfone foi danificado durante a viagem. Outros casos. Essa não é a primeira vez que alguém engole um dos iPods acidentalmente durante o sono. Em maio de 2019, o taiwanês Ben Hsu também ingeriu o dispositivo enquanto dormia e descobriu ao ouvir sons saindo do seu estômago. Ele percebeu que tinha engolido o fone de ouvido quando ele estava ouvindo música, e engoliu o fone de ouvido, aí ele continuou ouvindo música e começou a sair sons do seu estômago. No entanto, em vez do procedimento cirúrgico, o jovem recuperou o fone por meios naturais. O dispositivo continuou funcionando normalmente. Não se falou os meios naturais que o cara recuperou o dispositivo. Eu creio que ele deve ter forçado o vômito, né? Forçado o vômito e aí conseguiu vomitar o fone de ouvido. Não é possível que saiu pela culatra, né? Aí é complicado. Eu não acredito que deve ter saído pela culatra desse outro aqui que engoliu o fone de ouvido. Em janeiro de 2020, um menino de 7 anos colocou um dos lados do iPod que ganhou de Natal na boca e engoliu a peça acidentalmente. Ao ser levado rapidamente para um hospital em Atlanta, nos Estados Unidos, foi identificado que o objeto havia se instalado no estômago. Assim como no caso de Taiwan, o fone de ouvido foi expelido naturalmente nas fezes do garoto. Quer dizer, o cara de Taiwan realmente soltou o fone de ouvido pela culatra. O formato dos iPods tipo Earbuds, ou seja, sem encaixe fixo no ouvido, também facilita a perda dos acessórios. No Japão, o número elevado de fones derrubados em trilhos de trem tem uma empresa que desenvolveu um aspirador especializado para recuperar dispositivos. Em 3 meses, essa empresa registrou 750 incidentes. Não, na verdade não foi a empresa. Está dizendo aqui que em 3 meses 700 incidentes foram registrados em 78 estações de Tóquio, né? E é muito, hein? 750 fones de ouvidos foram perdidos nas estações de trem em Tóquio. Quais os riscos? Segundo especialistas, em caso de ingestão de fone desse tipo, o recomendado é levar o paciente imediatamente para o pronto-socorro. Além disso, é possível prevenir acidentes do tipo com atitudes simples, como sempre guardar os fones
de ouvido no estojo carregador e deixar o case em locais altos, especialmente se houver crianças pequenas em casa. Também pode ser interessante evitar dormir com os fones de ouvido no ouvido. Tá aí, pessoal, vários acidentes com fones de ouvido sem fio, né? Esses fones de ouvido sem fio podem ser de qualquer marca, não precisa ser Apple. É perigoso, a pessoa acaba engolindo, né? Deixa aí o seu joinha, chicotada no like, comente o que você achou do assunto. Me fala aí se você dorme ouvindo música, dorme com fone de ouvido desses aí de noite. Se inscreva no nosso canal, você que é novo por aqui, que a gente traz muita informação, e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para as pessoas tomarem cuidado, porque a gente brinca, mas é uma coisa séria. Fui!